E Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, nós aprenderemos nas Sagradas Escrituras, aprenderemos essa noite sobre como vencer a procrastinação. E depois eu te explico esse palavrão. Procrastinação é um pecado que infelizmente nós praticamos também. E Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, é um episódio extremamente importante em que Jesus vai nos ensinar nessa noite a como vencer a procrastinação. Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, acompanhem comigo a leitura da Escritura. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala aos nossos corações através da Tua palavra e ajuda-nos a combater mais uma vez, ó Deus, esse pecado em nossas almas. Pai, fala a cada coração dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, congregados. Fala aos corações dos meus irmãos que estão em casa assistindo. E enche-nos do Teu Espírito, ó Deus. Ajuda-nos a combater as nossas angústias. Orienta-nos, ó Deus, através da Tua santa palavra. Nós oramos e nos submetemos a Ti. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, todo primeiro domingo do mês eu tenho estudado com vocês essa série chamada Os Combates da Alma. Os combates da alma são recursos terapêuticos da fé cristã para o cuidado da alma, porque, como eu tenho falado, a Bíblia ela tem respostas o suficiente para nos ajudar nas nossas lutas da alma. E quando eu falo isso, eu não estou descartando a psicologia. A psicologia ela tem o seu lugar. Mas eu volto a dizer, a Bíblia é suficiente. Aquilo que as psicologias ensinam, a Bíblia há séculos já ensina. Então a Bíblia ela tem respostas para as nossas lutas. Sabendo disso, já estudamos aqui sobre como vencer o descontentamento, como vencer o desânimo, como vencer a solidão, como vencer a culpa, como vencer a ira, como vencer a impaciência. Todas essas mensagens estão lá no canal da nossa igreja, lá no YouTube. E hoje nós veremos isto, como vencer a procrastinação. E eu já te explico essa palavra um pouco difícil. Mas olha só, deixa eu dar uma visão geral desse texto aqui. Lucas, que escreveu esse evangelho. Lucas, ele era um médico. Conforme Colossenses 4,14, ele era um médico e ele era parceiro, companheiro do apóstolo Paulo. E ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos. Esse evangelho ele escreveu mais ou menos no ano 60, ano 61 depois de Cristo. Quem foi o destinatário que recebeu esse livro? Foi um tal de Teófilo, que parece que era uma pessoa muito importante naquela época. E Lucas, ele escreveu o Evangelho para que Teófilo conhecesse Jesus e Atos dos Apóstolos para que ele também conhecesse a igreja primitiva. Então esse foi o propósito.
foi o propósito do Evangelho de Lucas, apresenta Jesus não somente como o Messias prometido por Deus para Israel, mas também como Salvador de toda a humanidade. De toda a humanidade. Então esse é o propósito do livro de Lucas. Qual é o contexto de Lucas capítulo 9? Aqui Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Lucas capítulo 9 até o 19 mostra essa trajetória até ele chegar em Jerusalém. E vocês conhecem a história, lá em Jerusalém ele vai entrar, tem a entrada triunfal, depois ele é denunciado, ele é condenado, ele é crucificado e ressuscitado. Mas no capítulo 9, ele vai numa aldeia e uma aldeia não o recebe. E aqui, versos 57 a 62, ele despede alguns indecisos. Algumas pessoas que queriam segui-lo, mas por causa da procrastinação, eles não conseguiram seguir a Jesus. Não conseguiram. Então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. A procrastinação. Porque, infelizmente, nós temos a mania de deixar tudo para a última hora. O brasileiro, ele é conhecido mundialmente pelos seus defeitos. O brasileiro, ele é conhecido por deixar as coisas sempre para depois. Por exemplo, muitos deixam para depois a declaração do imposto de renda, deixam para a última hora. Muitos deixam para depois, deixam para estudar para a prova na última hora. Muitos deixam para fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, para a última hora, vai escolher o tema em última hora, vai desenvolver o TCC em última hora. Infelizmente, o brasileiro, ele tem esse defeito, e entre outros que nós somos conhecidos, de deixar tudo para depois, por última hora. E quem de nós já sofreu essa angústia de ter tantas coisas para resolver, coisas que foram deixadas para a última hora, mas sempre nos arrependemos por termos desperdiçado boa parte dos 1.440 minutos e 86.400 segundos que nós temos num dia de 24 horas. E nós nos sentimos esmagados com tantas tarefas para resolver, que são coisas que foram sendo deixadas para a última hora. Pois bem, o que significa a palavra procrastinação? Segundo o dicionário Aurélio, define como ato ou efeito de procrastinar, adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para o outro dia, adiar, delongar, demorar e esperar. Esse é o problema. O problema de deixar para depois aquilo que precisa ser resolvido hoje. O problema é deixar para depois aquilo que é altamente prioritário. É a procrastinação. A procrastinação muitas vezes nos faz pecar contra Deus. Esse é o problema. Além da nossa vida se tornar uma confusão devido à montanha de tarefas que foram deixadas para depois, muitas vezes nós pecamos contra Deus por sermos procrastinadores. Um levantamento feito por um escritor chamado Christian Barbosa, eu acho que não é meu parente, ele é especialista em produtividade e autor de vários livros, inclusive ele escreveu um livro que chama-se Equilíbrio e Resultado. Por que as pessoas não fazem o que deveria fazer? E ele entrevistou várias pessoas, e ele destaca em seu livro as 4 coisas mais adiadas pelos pesquisados. Adivinhe, as 4 coisas que são deixadas para depois. O primeiro ponto que ele destacou em suas pesquisas e que as pessoas procrastinam é o exercício físico. Está em primeiro lugar. O exercício físico é a atividade que as pessoas deixam para depois. Quem sabe o ano que vem, 2024, eu vou começar a fazer exercício físico, vou me preocupar mais com a minha balança. Para depois. Aí vem quando chega o dia,
Não fez exercício físico, não se programou, não planejou. Exercício físico é a questão que o ser humano mais procrastina, segundo a pesquisa do Christian Barbosa. Segundo ponto que as pessoas procrastinam, leitura. Leitura. E esse é um problema tão grande, gente, porque isso afeta a igreja. Porque nós temos um livro. Deus, ele se manifestou de maneira gramatical. E se nós não conhecermos a Bíblia, nós teremos uma fé deficiente, como muitos têm. A falta de conhecimento bíblico produz uma fé deficiente. Deficiente. E quando nós procrastinamos, olha, não, calma aí, eu vou ler a Bíblia, mas nós não lemos e vai procrastinando, deixando para depois, e isso acaba se tornando um pecado também. E o grande problema é a nossa cultura, o brasileiro não é voltado para a leitura. É um problema terrível. É só você ver isso na vida dos alunos, na escola. Gente que está na 5ª, 6ª série que não sabe nem escrever direito. E aí foi procrastinando, não, deixa para depois, eu vou estudar para depois, eu vou exercitar minha leitura depois, eu vou ler um livro depois, e esse depois nunca chega. E esse é um problema do povo de Deus também. Terceiro, saúde. As pessoas procrastinam muito na sua saúde e precisa ir no médico, e precisa fazer um tratamento, e a doença já vai fazendo aniversário, já vai desenvolvendo, e está piorando, e quando explode, aí precisa ir urgente para o hospital. Porque procrastinou, deixou para depois, até acontecer algo muito doloroso. Aí precisa ir para a UPA, rapidamente. O quarto ponto que as pessoas procrastinam é o planejamento financeiro. Pessoas que não se preparam financeiramente. Pessoas que não têm planejamento, que deixa para depois e vai gastando e gasta mais do que ganha, não tem organização, não tem planejamento, não tem meta e vai deixando para depois essa organização, de repente está no vermelho, está devendo, não tem dinheiro. E isso afeta o povo de Deus também, porque daí a pessoa não tem dinheiro para devolver o dízimo, a pessoa não tem dinheiro para entregar uma oferta generosa, a pessoa não tem dinheiro para ajudar o necessitado, porque procrastinou, não tem planejamento financeiro. Deixou para depois, e aconteceu isso. Agora vocês viram que a maioria desses problemas, destacado pelo Christian Barbosa, tem a ver com a nossa mordomia. A Bíblia fala que nós somos mordomos nesse mundo. Nós não somos donos de nada, Deus é dono de tudo. Nós estamos aqui só para cuidar. A Bíblia fala da doutrina da mordomia bíblica. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que Deus nos deu. Por exemplo, a mordomia do tempo. E aí, muitos não têm tempo para ler a palavra de Deus. Nós precisamos controlar o nosso tempo. Por exemplo, a mordomia do corpo. Pessoas que não têm tempo para cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu estou pesquisando, vai ficar para o ano que vem. Eu estou pesquisando, eu estou me preparando para pregar uma mensagem dentro dos combates da alma que chama-se Como Vencer a Gula. Que é um dos principais pecados do povo de Deus. Eu estou me preparando para isso, eu estou pesquisando, estou me preparando para no ano que vem a gente falar do nosso corpo. O corpo importa para Deus? Sim. E para Deus não é só pecado a questão de vícios, como cigarro, drogas e álcool. Comida também. Comida exagerada. A gula também é um pecado. A mordomia do corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque Deus nos deu esse corpo. A mordomia financeira. Tudo que nós temos, toda a formação que você tem, o salário que você recebe, a habilidade profissional que você tem, os recursos que você ganha, não é seu, é Deus que te deu. Você só administra como mordomo de Deus. Então tudo isso, gente, nos afeta potencialmente. Agora a Bíblia nos ensina, antes de entrar no texto, a Bíblia nos ensina
que nós precisamos viver sob prioridades e não sob pressão. É lógico que quando nós priorizamos alguma coisa, nós somos pressionados a desviar das nossas prioridades. Mas a Bíblia nos ensina a vivermos sobre prioridades e não sobre pressão. Por exemplo, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, olha só, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo que nós não podemos viver de qualquer jeito. Por exemplo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele está dizendo, não vivam de qualquer maneira. Saibam quais são as suas prioridades e responsabilidades e tarefas. Quando ele escreveu assim, que não seja como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. Na Bíblia, a sabedoria é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A advertência, portanto, é: vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Definam suas prioridades diante de Deus e de acordo com a vontade dEle. Façam tudo como se estivessem fazendo para Deus. Então, amados, nós não temos o direito de viver de qualquer jeito. E quando ele fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ele está dizendo, não vivam sem saber quais são as suas prioridades, suas responsabilidades, suas tarefas. Definam tudo isso de acordo com a vontade de Deus. E saibam remir o tempo para ver tudo realizado. Aproveitar ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo significa resgatando o tempo do desperdício, ou reiterando o tempo do lixo, ou rejeitando o abuso com o tempo. Amados, os dias são maus e, portanto, devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que é prioritário na vida. Precisamos. Então Paulo está dizendo o seguinte, para os cristãos de Éfeso, não vivam de qualquer jeito. Os insensatos que vivem assim. Quem são os insensatos? Pessoas que não temem a Deus. E a maioria que não teme a Deus não tem prioridades, leva a vida pela barriga. E depois disso, Paulo ele passa a destacar quais são as prioridades principais na vida do cristão. Em Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 19 a 21, ele fala sobre adoração e comunhão. Paulo fala que o cristão precisa priorizar esse momento, essa comunhão com os outros irmãos e a adoração pública a Deus. Paulo fala em Efésios 5, 22 a 23, a prioridade com o cônjuge, quem é casado, a esposa é prioridade, o marido é prioridade, o casamento é prioridade, cuidar do cônjuge é prioridade. Terceiro, o relacionamento pais e filhos, Efésios capítulo 6, de 1 a 4, filhos são prioridade, precisamos cuidar deles com prioridade. Em quarto lugar, Efésios 6, de 5 a 9, o trabalho. O trabalho também precisa ter uma certa prioridade, senão não teremos pão para comer. E quinto, as disciplinas espirituais, Efésios 6, oração, Bíblia, buscar tempo. Agora é interessante que Paulo, ele pega essas prioridades e ele não faz uma escala. Nós precisamos equilibrar todas essas prioridades. Nós precisamos colocar em equilíbrio e em praticidade todas essas prioridades. Buscando a Deus de maneira coletiva, cuidando do cônjuge, cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da vida espiritual de maneira solitária. Tudo isso precisa ser prioridade na vida do cristão. Tudo isso precisa ser. Mas olha só, vamos para o nosso texto. Feita essas observações, mergulharemos no texto que lemos de início e buscaremos responder duas perguntas. Primeiro, por que nós procrastinamos? Por quê? Segundo, como vencer a procrastinação? Então eu quero chamar sua atenção para isso. Por quê? Porque nós procrastinamos principalmente
com as coisas de Deus, principalmente. E como vencer esse pecado chamado procrastinação, essa mania maligna de deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Eu quero chamar a sua atenção nesse texto, porque são poucos os textos que tratam desse assunto. Mas esse texto na Bíblia, ele serve melhor para nos apresentar as causas e a cura para esse problema. E esse texto, ele fala de discipulado. Esse texto, a ideia central desse texto é o seguinte, que Jesus, todos devemos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Mas, infelizmente, colocamos sempre nós mesmos no centro de tudo. Qual é o resultado? Nós procrastinamos, deixamos sempre para depois. Então, esse texto, ele está falando de prioridade. A ideia central é o seguinte, Jesus, ele deve ser o número 1 em nossas vidas. Então, esse texto está falando de discipulado. Você quer ser discípulo de Jesus? Então, o coloque como a primeira pessoa mais importante da sua vida. E aí você vai ver no texto que esses 3 não quiseram Jesus como prioridade. Sempre teve algo na frente de Jesus e dá para perceber que foi uma decisão baseada na procrastinação. Não, deixa eu primeiro fazer isso. Deixa eu primeiro fazer aquilo. Aí Jesus os corrige. Mas o grande problema é que esses 3 aqui, pelo texto, nós entendemos, não seguiram a Jesus. Não seguiram. Então a primeira pergunta, por que nós procrastinamos? Há aqui no texto 3 causas principais. Eu quero apresentar para vocês as 3 causas principais do porquê nós procrastinamos. Primeiro, a dificuldade da tarefa. A primeira causa principal do porquê nós procrastinamos. Primeiro, a dificuldade da tarefa. Olha o verso 57 na sua Bíblia. Lucas 9, verso 57, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse primeiro candidato a discípulo a Jesus, ele se voluntariou. Ele disse: olha, eu te seguirei. Ele se voluntariou com grande empolgação. Ele foi empolgado, ele foi eufórico. Eu quero te seguir, Jesus. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Mas ele fez como muitos de nós, que empolgados começamos com um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. Tudo. Sabe aquela empolgação? O meu pai é paranaense, ele tem uma expressão, ele chama isso de fogo de palha. Sabe aquela fogo de palha, aquela empolgação, mas depois que amontoa um monte de tarefa, aí tudo aquilo é abandonado, foi para o espaço. Agora é interessante que esse homem, ele era uma pessoa importante. Esse homem, ele era um escriba, ele era um mestre da lei. Por exemplo, o texto paralelo de Mateus capítulo 8, verso 19, Mateus escreveu assim: então, um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Um escriba, ele era muito valorizado naquela época, porque ele era o intérprete da lei, ele era o copiador da lei, eles eram muito requisitados, muito. Mas Mateus deixa bem claro a motivação dele de seguir a Jesus, a empolgação dele. A empolgação de seguir a Jesus foi os milagres que ele viu Jesus realizar. Isso está lá em Mateus, capítulo 8, de verso 1 a 17. Esse escriba, ele viu Jesus realizando vários milagres, ele viu uma multidão se aglomerando e seguindo a Jesus, e aí, quando ele vê a aglomeração e as curas, ele chega a Jesus voluntariamente e fala: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Ele ficou impressionado com o sucesso. Esse homem resolveu seguir Jesus. No entanto, Jesus adverte. Olha a resposta de Jesus.
As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Por que Jesus disse isso? Jesus, ele queria desencorajar esse homem? Não. Como Jesus conhecia o coração desse homem, sabe o que Jesus está dizendo? Espera um pouco. Conte antes o custo, vai te custar você me seguir. Você tem certeza que você quer me seguir? O que você está tentando fazer não é tarefa fácil. Sim, é necessário, é a coisa mais importante na vida, mas não vai ser tarefa fácil. Jesus fala assim, olha, a raposa tem casa, os pássaros têm casa, eu não tenho nem aonde colocar minha cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Você está disposto a pagar o custo para me seguir? Com toda essa empolgação? Você está entendendo a euforia que você está tendo no seu coração de me seguir? Será que você está entendendo o que significa me seguir? Você está atrás de sucesso? Só porque você está vendo tanta gente ao meu redor? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tô no meio de uma multidão, mas eu não tenho nem onde morar. Não tenho onde me encostar a cabeça. Você quer o que de mim? Tem certeza que você quer me seguir? Sabe qual foi o problema desse homem? Ele queria seguir Jesus, mas com a motivação errada. É aqui que entra a procrastinação. Quando as pessoas têm motivações erradas e tentam exercer uma tarefa por causa da motivação errada, abandonam a tarefa porque é muito dificultosa e acabam procrastinando, deixando para depois. Para depois. Então, o primeiro problema da procrastinação é a dificuldade da tarefa. Quando as pessoas percebem a dificuldade da tarefa, as pessoas deixam para depois, porque afinal de contas é difícil. Ele está dizendo que a raposa tem casa, o pássaro tem casa, ele não tem nem onde colocar a cabeça, então está difícil seguir esse rabi. Eu vou pensar bem. Procrastinação, meus amados. É isso que Jesus está dizendo. É isso que o texto sagrado nos ensina. A dificuldade da tarefa. Você é assim? Quando tem uma tarefa que é dificultosa, você tem o costume de deixar para depois? Em vez de resolvê-lo, deixar para depois? Precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas fazem isso com Jesus. Muitas pessoas fazem isso com Jesus. Olha, calma aí. Eu não sei se eu vou seguir a Jesus. Eu vou deixar para depois. Eu estou achando muito difícil agora. Sabe? Eu estou achando muito difícil. Então, quem sabe o ano que vem? Eu pego firme, o ano que vem eu pego firme. Só que o ano que vem vai vir uma outra tarefa dificultosa. 2025 vai vir uma tarefa pior ainda. E as pessoas deixam para depois. Sempre que o ser humano se depara com o que é difícil, desagradável e desgastante, a tendência natural é procrastinar, deixar para depois ou abandonar de vez. Por isso que muitos abandonam a Jesus. Foi por isso que Jesus disse o que disse ao escriba. Jesus não queria desencorajá-lo, mas Jesus queria que ele pensasse. Você tem certeza que você quer me seguir? Então, a primeira causa que leva as pessoas a procrastinarem é a dificuldade da tarefa. Segunda causa, a diversidade de opções. Olha o verso 59 na sua Bíblia. Acompanhe comigo, de olho no texto, por favor. Aí chegou um outro. O outro disse, agora é Jesus, né? A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhes disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse segundo candidato, ele não se ofereceu, ele foi recrutado. Foi Jesus que disse, siga-me, siga-me. Aí qual foi a desculpa? Senhor, deixa-me sepultar o meu pai primeiro. Agora precisamos entender o texto, deixa eu interpretar o texto para vocês, porque a maioria pensa que Jesus, ele estava passando num funeral, ele viu o filho do defunto e falou assim, você, vem, siga-me. Mas calma aí, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Não,
Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tem muita gente que pensa que é isso, mas não é isso. Essa expressão, deixa-me sepultar o meu pai, é uma expressão que significa o seguinte: Senhor, deixa eu viver com meu pai ainda, e deixa que, vamos esperar ele morrer primeiro, para que depois eu possa receber a minha herança, e depois eu venho segui-lo. Essa é a expressão judaica. Tá ok? Então entenda isso. Quando Jesus chama esse homem, ele não estava no ato do funeral. O pai dele estava vivo ainda. Mas essa expressão judaica é a seguinte desculpa: Senhor, eu quero segui-lo, mas deixa eu passar mais alguns anos com meu pai, cuidando do meu pai. Vamos esperar ele morrer para eu receber a minha herança e depois eu posso segui-lo. Eu vou estar livre. Eu vou estar livre na vida para segui-lo. Esse é o sentido do texto. Mas o segundo problema que eu destaco aqui é a diversidade de opções. Porque olha só, ele estava procrastinando. Ele queria seguir Jesus depois. Mas ele tinha diante dele algumas opções legítimas. Porque, por exemplo, não é pecado cuidar do pai. Não é pecado receber a herança por direito quando um pai ou uma mãe morre. Não tem nada de errado nisso. Mas o problema que Jesus viu, foi a procrastinação. Foi a procrastinação. Ele estava dando uma desculpa para não obedecer o chamado de Jesus, porque Jesus falou, siga-me. E ele já veio com a desculpa, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Aí qual foi a resposta de Jesus? Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que Jesus quer dizer com isso? Os mortos aqui são as pessoas que estão vivas, mas não têm comunhão com Deus. Todas as pessoas que estão vivas, respirando, mas não têm relacionamento com Deus, é um morto espiritualmente. É um zumbi espiritual. A pessoa está viva, está com saúde, mas não tem relacionamento com Deus. É um morto espiritualmente. Jesus está dizendo, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Mas você, vá. Eu estou te enviando para você anunciar o reino de Deus. Mas, amados, aí entra a procrastinação de novo. A diversidade de opções. Por que muitas pessoas não estão seguindo a Jesus? Porque tem outras opções. Calma aí, Jesus, eu vou te seguir, mas calma, porque eu tenho algumas opções ainda, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida ainda. E são coisas até legítimas, mas estão deixando Jesus para depois, para depois, para depois. E o problema é que esse depois nunca chega. Esse é a segunda causa da procrastinação, a diversidade de opções. Pessoas que não estão seguindo a Jesus porque tem outra opção, tem outra tarefa, tem outra coisa para resolver e deixando seguir Jesus para depois. Jesus reprovou esse tipo de atitude. Terceira causa que nos leva à procrastinação, a duplicidade do coração. Coração dividido. Além da dificuldade da tarefa e da diversidade das opções, nós procrastinamos por causa da duplicidade do coração. Olha o verso 61 na sua Bíblia. Aí diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tem uma tradução, a nova tradução linguagem de hoje, diz assim, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Olha como Jesus foi duro. Essa terceira pessoa foi igual a primeira pessoa, se voluntariou. Essa pessoa não foi recrutada, essa pessoa se voluntariou, chegou diante de Jesus e falou, Senhor, eu vou seguir-te. Eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro despedir da minha família. Aqui é a mesma complexidade. O despedir da família aqui não é necessariamente um tchau. Tchau, gente, eu estou despedindo de vocês porque eu estou seguindo a Jesus. Não. Era querer conviver mais tempo com a família. Então, em outras palavras, ele estava querendo conviver mais algum tempo com a família e depois seguir a Jesus. Isso é um problema muito grande. Ele não chegou com tanta empolgação, mas ele disse assim, Senhor, eu vou, mas primeiro
Esse eu vou, mas primeiro reticências, é tão problemático, meus amados. Eu vou, mas primeiro, deixa eu despedir da minha família. Deixa eu curtir minha família. Deixa eu conviver mais com a minha família. Aí depois eu vou seguir a Jesus. O que ele estava querendo? O que ele estava dizendo com essa atitude? Apenas dizer tchau para os seus familiares? Não. Parece que não, pois Jesus lhe responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos e voltados para trás. Ou seja, ele não podia ser discípulo desejando desfrutar prioritariamente daquilo que o mundo também desfruta. A lição para os procrastinadores é clara. Sempre que estivermos com os olhos numa coisa, mas com o coração noutra, jamais conseguiremos honrar e concluir aquilo que é prioritário. Qual foi o problema desse homem? Esse homem, ele deixou de olhar para a eternidade e passou a olhar para aquilo que é temporal. Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. E deixou Jesus para depois. Isso é um coração dividido. Muitas pessoas não querem seguir a Jesus porque tem um coração dividido. É para depois, Senhor, é para depois. Eu quero seguir a Jesus, mas deixa eu primeiro resolver isso aqui na minha vida. Deixa eu primeiro resolver esse pepino na minha vida, depois eu vou segui-lo. Isso é procrastinação. É pecado. É por isso que em Mateus 6:24, Jesus falou assim: não dá para servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus pagão da prosperidade naquela época, simbolizava o dinheiro. Mas no lugar de Mamon, você pode colocar qualquer pecado. Não tem como servir a Deus e os nossos pecados. Amados, Jesus não aceita um coração dividido. Ouça isso, você que está aqui, você que está assistindo. Jesus não aceita um coração dividido, porque todo coração dividido deixa para depois. Como fez esse homem, olha, eu quero te seguir, mas primeiro eu posso despedir da minha família? O que Jesus fala para ele? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém que quer me seguir, mas que fica com saudade do passado, fica com saudade dos pecados do passado, fica com saudade dos prazeres do passado, fica olhando para Jesus e olhando para trás. Esse não é apto para entrar no reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando? Essa pessoa não vai conseguir entrar no céu. Porque eu não sou prioridade, Jesus está dizendo. Amados, vocês estão entendendo como isso é algo importante? Jesus não aceita um coração dividido. Isso faz as pessoas procrastinarem. Por exemplo, você já ouviu isso. Eu já estou cansado de ouvir isso. Principalmente na vida dos jovens. Pastor, eu quero curtir a vida. Eu quero viver novas aventuras. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero desbravar. Aí, quando tiver idoso, aí eu vou buscar a Deus. Aí eu vou levar a sério. Sabe qual é o problema? Da maioria que eu ouvi falar isso, morreram no meio do caminho. Morreram jovem. Não deu tempo. Todos aqueles que planejam, todos aqueles que pegam a sua cabeça e faz um planejamento da vida. Olha, eu vou curtir a minha vida. E às vezes, gente, não é nem coisas erradas. Não é nem coisas erradas. Eu já vi jovem dizendo assim: pastor, eu quero trabalhar, eu quero me ralar de trabalhar, eu quero conquistar império, eu quero estudar, eu quero ter uma alta formação, eu quero investir a minha vida, mas não tinha tempo para Deus. É um propósito nobre, trabalhar e estudar é um propósito nobre, mas quando deixa as coisas de Deus, quando Deus não é prioridade, pessoas morrem no meio do caminho. Com seus sonhos e tudo. Então, gente, não podemos procrastinar. Como vencer? Como vencer a procrastinação? Porque eu mostrei as 3 causas.
a dificuldade da tarefa, a diversidade de opções e a duplicidade do coração. Como vencer? Anota aí no seu coração. Como vencer a procrastinação, principalmente em relação a Deus. Principalmente. Ao revelar que nós procrastinamos por causa da dificuldade da tarefa, baseada numa motivação errada, por causa da diversidade de opções e da duplicidade do coração, Jesus nos apresenta 3 princípios que nos ajudarão a vencer a procrastinação. 3 princípios. Guarda isso aqui no seu coração. 3 princípios. Primeiro princípio para vencermos a procrastinação. Primeiro, encare o problema. Encare o problema. Encare o problema. Não deixa para depois, encare. Encarar o problema significa reconhecer e confessar diante de Deus os nossos pecados. É chegar diante de Deus e falar assim, ó, Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador porque eu sempre deixei as suas preciosas coisas para depois. Eu sou um pecador, eu não estou aqui para me justificar, eu não estou aqui para transferir a minha culpa no outro. Eu não estou aqui para me justificar, eu não te busco porque eu estou cansado, eu não te busco porque eu estou doente. Eu sou um pecador. Eu errei. Eu confesso. Aí, preste atenção, olha só que nós precisamos confessar para Deus. Nossa incapacidade de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Nossa incapacidade de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A nossa incapacidade de priorizar o reino de Deus é chegar diante de Deus e falar, Deus, eu te peço perdão, porque eu sempre deixo de ler a Bíblia depois. Eu sempre deixo de orar depois. Eu sempre troco o culto por qualquer lazer desse mundo. Eu sempre deixo as coisas mais importantes do Senhor para depois. Eu sou um pecador. A gente tem que reconhecer que nós somos pecadores e nós erramos muito no que tange. Gente, priorizar o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, em tudo. Por exemplo, tem um culto desse aqui, que tem pessoas que preferem não vir num culto desse para ficar nos seus lazeres. A Bíblia chama isso de pecado, é pecado de omissão. Isso aqui é importante para nós. Jesus criou a igreja, Ele criou essa comunhão. Então, quando nós trocamos as coisas de Deus, nós não estamos priorizando a Deus. É pecado, é procrastinação. Segundo, nossa insubordinação ao plano de Deus para a nossa vida, quando a gente não se submete ao plano de Deus. Porque, afinal de contas, eu quero viver os meus desejos. E Deus não entra nos meus desejos. Porque eu sei que Deus ele vai reprovar os meus sonhos. Então, não combina. Ou eu vivo os meus planos, ou eu vivo os planos de Deus. Mas aí, amados, biblicamente falando, não viver os planos de Deus é viver em rebelião contra Deus. Esse é o problema. Deus ele não aceita isso. Terceiro, nossa inconstância naquilo que Deus nos deu para fazer. Sabe o que é inconstância? É falta de firmeza. Sabe? A gente pega algo para fazer para Deus e não faz. É inconstante. Porque afinal de contas, diversidade de opções. Ah não, pastor, eu tenho outra coisa para resolver. Eu tenho outra coisa importante para resolver, então não vai dar tempo para me dedicar nisso. Procrastinou. Deixou para depois porque encontrou algo mais importante. Inconstância. A nossa insatisfação em Deus. Esse é o maior problema da procrastinação, meus amados. Quando nós não temos satisfação em Deus. Quando nós não temos prazer em Deus. Quando nós não desejamos a Deus. Isso é terrível. Então encare o problema. Eu apresentei aqui uma lista dos principais problemas que escravizam o nosso coração. Encare. Fala para Deus, olha, eu sou um inconstante. Eu sou um insatisfeito. Eu sou um insubordinado. Eu não estou conseguindo priorizar o teu reino. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me a priorizar o teu reino. Você sabe por quê?
O primeiro candidato a discípulo disse assim para Jesus: Senhor, eu faço, mas eu faço para minha glória. Porque ele estava impressionado com o sucesso de Jesus. O segundo candidato a discípulo disse: Senhor, eu quero, mas há tantas outras opções, eu preciso resolver minhas coisas primeiro. O terceiro candidato a discípulo disse: Senhor, eu vou, mas há tanto para se desfrutar agora, tem tanta coisa que eu tenho que desfrutar ainda, depois eu vou. Portanto, encare o problema e confesse a sua procrastinação a Deus. Terceiro princípio para vencermos a procrastinação: defina a prioridade. Defina. Olhe para a Bíblia, encontre o reino de Deus, olha só o que a Bíblia fala dos cidadãos dos céus, o que Deus exige de nós, o que Deus espera de nós. Estude Efésios capítulo 5, capítulo 6, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Estude Provérbios, mergulhe na Bíblia e entenda aquilo que Deus quer de você. Entenda. Aquilo que Deus requer de você. Defina a prioridade. Daqui a um mês nós vamos começar um novo ano. Defina a prioridade. Senhor, não, ajuda-me, porque nesse novo ano eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero viver como procrastinador, eu não quero pecar contra ti, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Então, definir a prioridade significa termos discernimento, disciplina, dedicação e devoção. É isso. Precisamos ter discernimento, entender. Disciplina, definir prioridades, dedicação e devoção nas coisas de Deus. E terceiro e último, para vencermos a procrastinação, busque poder dos céus, do alto. Você sabe por quê, meus amados? Você pode ter um bom planejamento, você pode ter até a motivação certa, mas se o Espírito Santo nos ajudar, nós não conseguiremos corresponder. É aí que entra a limitação humana. É por isso que eu não creio em muitas palestras motivacionais. Porque você pode até ter um bom planejamento de vida. Você pode até ter a motivação certa e correr o risco de errar ainda. Como muitos erram. Tem muitos que gastam dinheiros com cursos, com palestras, faz um bom planejamento, é encorajado a ter uma motivação certa, mas chega no caminho e tropeça. Conheço muitos. Você sabe por quê? Aí entra um componente que vai além das nossas forças. É a capacitação do Espírito Santo em nós. Busque poder do alto. Busque a Deus de Deus, eu quero. Ajuda-me a seguir a Jesus. Ó Espírito Santo, ajuda-me a ler mais a Bíblia, a não ter preguiça, a não procrastinar. Eu quero te conhecer mais na Bíblia. Ó Senhor Jesus, eu quero orar. Eu quero te conhecer mais através de uma oração. Ó Senhor Jesus, eu quero frequentar mais a igreja. Eu quero servir a igreja. Eu quero edificar a igreja com os meus dons e talentos. Peça a ajuda do Espírito Santo, a ajuda do alto. E Ele vai nos ajudar. Amém, gente? Só isso pode nos ajudar a vencer a procrastinação. Primeiro, encare o problema. E chame o problema de pecado. Encare o problema. Segundo, defina a prioridade. Aquilo que você deve fazer. E terceiro, busque o poder de Deus. Sabe por que precisamos buscar o poder de Deus? Porque a nossa carne, a nossa natureza, ela não deseja as coisas de Deus. Sim, gente. É uma batalha ler a Bíblia. É muito difícil pegar a Bíblia e você ler todo dia. É uma luta. Não é todo dia que você tem a mesma motivação. É uma batalha separar tempo para orar. Não é todo dia que a gente tem motivação. É uma batalha vir para os cultos. Não é fácil você ter que renunciar a coisas na vida para priorizar esse tempo. Não, eu preciso ir no culto. Eu quero adorar a Deus. É uma batalha, não é verdade? Se eu enfrento isso como pastor, imagine vocês. Então a gente precisa buscar a ajuda de Deus para que Deus coloque isso no nosso coração e nos ajude a vencer. Porque se nós não vencermos, vamos procrastinar e pecar, deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. E o deixar para depois corre o risco de receber essa resposta de Jesus. Você não é apto para entrar no meu reino.
Aquele que põe a mão no arado e olha, fica olhando para trás, não é apto para entrar no céu, para entrar no reino de Deus. Só vai entrar no reino de Deus, Jesus dizendo, quem me deseja, quem me segue, quem me prioriza, quem faz de mim a pessoa mais importante. Entretanto, se você quer entrar no céu, Jesus deve ser a pessoa mais importante na sua vida. E quando nós amamos alguém, a gente quer estar perto, a gente quer conhecer mais e mais. Com Jesus é assim. Eu termino minha palavra com 2 conselhos. 2 conselhos para 2 grupos. Primeiro, os cristãos, os crentes, aqueles que são cristãos ou dizem que são cristãos. Primeiro conselho, Mateus 6,33, Jesus falou, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro conselho para os crentes, os cristãos, priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. E quando eu falo Deus em primeiro lugar, é o reino de Deus, a sua justiça, o reino de Deus e os seus princípios, os seus decretos, a sua palavra, os seus preceitos, a sua ideologia. Tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. A fé cristã, ela gerencia todas as áreas da nossa vida. Senão, nós não conseguimos ser discípulos de Jesus. Não conseguimos. Senão nós seremos religiosos nominais. E não, de fato, seguidor de Jesus. O segundo conselho é para os descrentes, aqueles que não estão seguindo a Jesus. E talvez vai ter dezenas de pessoas que vai assistir essa mensagem. A palavra de Deus diz em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto se está perto. Buscar a Deus também tem prazo de validade. Porque a Bíblia fala que se nós não buscarmos a Deus aqui e morrermos, acabou. Foi tarde demais, acabou toda a oportunidade. E a Bíblia fala de condenação, a Bíblia fala que todos aqueles que morrem sem seguir a Jesus serão condenados. Porque Jesus deixou bem claro, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jesus fala de condenação. Então aqueles que sempre deixam para depois, essa noite pode ser a última oportunidade. De quem está aqui ou quem está assistindo. Pode ser a última oportunidade. Então não procrastine, não deixa para amanhã a decisão que você precisa tomar agora. Seguir a Jesus agora. E não adianta procrastinar, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro, não, deixa eu despedir da minha família primeiro, não, deixa eu desfrutar desse mundo primeiro, não, deixa eu resolver esse problema primeiro, não, seguir a Jesus é agora. A salvação é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Esses 3 perderam a oportunidade de seguir a Jesus. Perderam a maior oportunidade da vida deles, que era de seguir o próprio Jesus. Então a minha oração é que você hoje tome a sua decisão de seguir a Jesus. Quem é cristão, priorize o reino de Deus. Deus não é brincadeira. Leve a sério, priorize o reino de Deus. Quem ainda não é cristão, entregue-se a Jesus, arrependa dos seus pecados e pela fé, entregue-se a Jesus. Aí sim, venceremos a procrastinação. E aí eu quero chamar a atenção dos cristãos que estão aqui, porque a gente vai participar da ceia do Senhor. Tanto Jesus como Paulo falou assim, que nós precisamos participar da ceia do Senhor de maneira digna. Aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente se tornará réu do corpo de Jesus. No entanto, examine-se, pois, a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados agora, para poder participar da ceia do Senhor. Porque não adianta, meus amados, não tem como nós como cristãos viver de qualquer jeito, sem priorizar o reino de Deus e procrastinando. Isso não é vida cristã.
Então eu quero convidar você, diante da palavra e diante da mesa, a se arrepender dos seus pecados e participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, como nós procrastinamos, deixamos para depois aquilo que é prioritário. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos pecadores, estamos aqui assumindo a nossa culpa e os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus. Nós nos arrependemos por não ter priorizado o Teu reino, por não ter se submetido aos Teus planos, por ter deixado para depois questões prioritárias, que são tão importantes para as nossas almas. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. E abençoa cada um que está aqui, cada um que está assistindo. Livra a nossa alma, Senhor. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino e a vivermos para a Tua glória. Nós oramos e confessamos nossos pecados. E Pai, fala aos corações daqueles que não estão seguindo a Jesus, que hoje, ao ouvir a minha voz, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração, e que eles possam tomar a maior decisão, que é de seguir a Jesus. Ó Deus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.